Paulinho e bancada, eu ainda acredito na renovação do Neymar, tá? Eu acho que foi o calor do momento, né? Aquilo de o repórter perguntou, Neymar estava chateado ali com a situação da eliminação do Santos, e eu acho que foi isso que acabou afetando e ele falando que ia ver se renovava ou não. Eu não vejo essa distância assim dessa renovação. Eu acho que ele renova, fica com o Santos até o ano que vem. Eu não vejo o Neymar saindo do Santos, não. Eu vejo que foi o calor do momento, aquilo de... Estava nervoso por ter sido desclassificado e acabou dando essa declaração. Não vejo o Neymar fora do Santos. Vejo o Neymar ficando até a Copa do Mundo do ano que vem, junto ao Santos Futebol Clube. Não estou preocupado com isso. Por falta de opção. Justamente por falta de opção. Isso é verdade. Isso aí porque ele não vai, ninguém vai aderir a um projeto que hoje está caro. Não, é um projeto que precisa ser solidificado. Ontem a entrevista do Galo a entrevista que o Galo concedeu ao Charla podcast deixou muito claro que o Santos não tinha se planejado para a chegada do Neymar. Ele até cita, ele diz assim, a gente tinha uma projeção que ele chegasse em junho. Com a antecipação, tudo foi feito às pressas, tudo foi feito a toque de caixa. Então, ontem, o Neymar, quando exprime aquilo ali, não é por conta só da chateação de uma perda para um jogo ridículo como aquele, porque todo o peso vai recair sobre a figura dele. O que repercutiu no mundo foi a derrota do Neymar para um time de segunda divisão. O projeto Neymar no Brasil fracassou. Agora, o que o Santos tem para oferecer ao Neymar? Só lutar pelo brasileiro, porque o ano que vem, novamente, nós estaremos fora de todas as competições internacionais, as quais o Neymar idealizou quando chegou aqui. O Santos lutaria para chegar a uma Libertadores. O detalhe, ele não quis vir quando o Santos estava na Série B. Pois é. E hoje o time está lutando para não ser rebaixado e voltar para a Série B. Então, esse é o que o Santos tem para oferecer para o Neymar. Mas assim, por tudo aquilo que o Neymar representa, o grande problema do Santos é hoje ser menor que a dimensão do jogador. Hoje o Santos é menor que o Neymar, infelizmente. E hoje o torcedor do Santos tem que medir muitas palavras com relação ao Neymar, porque ontem ficou muito claro durante o jogo que em 1 minuto ele faz mais do que os outros em 89 minutos. Sabe aquela coisa de criança? Você pega e entra no jogo de criança, o professor Aquino que dá muita aula para criança, fala assim, peraí, deixa eu mostrar para você como é que faz, e você vai lá e parece um adulto que entra no meio de crianças e dá um passe, e põe uma outra criança que não sabe bater no gol, que no caso é o Souza, outro é o Guilherme, outro é o Tassiano, porque isso aí é um bando de jogador. E para mim a reação dele ao final do jogo é justamente isso. Foi o reflexo, como disse o Kim, momento, mas é o reflexo. E ele disse, professor, Exatamente. Ele falou, muita gente encarou isso como uma arrogância. Ele falou assim, não pode depender só apenas de mim. Exatamente. Ontem não era para ele jogar. O gramado começou a ficar pesado, começou a chover, não era para ele entrar. Mas o Santos está tão no desespero. Mas ele não está apto para jogar? Está, mas hoje... Isso é que eu não consigo entender. Se o cara está para jogar, qual é o problema de não jogar? Porque ele está voltando, ele precisa adquirir ritmo de jogo. Era nítido, tanto que quando ele tenta driblar 3 no meio de campo, ele perde a bola e gera um contra-ataque ao CRB. Isso é tempo de quem precisa jogar, precisa estar em plenas condições. Mas o tamanho do desespero do Santos em olhar para o banco e não ver nenhum tipo de alternativa. Mas aí, se você olhar e ver o valor que o cara recebe por mês, aí você fala, como eu não tenho opção? Como eu posso olhar para um jogador que ganha 800 mil reais por mês e achar que ele não vai entrar para resolver como o Tassiano? E tantos outros que recebem tanto dinheiro? Ou o Tiquinho Soares? Pedro Martins que contratou. Com o aval sempre do Marcelo Teixeira. A gente nunca pode deixar de frisar isso.